Durante esses últimos 4 dias, ouvimos sobre a importância da nossa herança histórica e cultural, do direito ao patrimônio como repositório de memória e formação do cidadão, das técnicas aplicadas na conservação e restauro, das possibilidades de fontes de recursos para a preservação, da necessidade de organização dos documentos históricos e tantas outras informações que nos desafiam a agir. Hoje abordaremos os casos de preservação, conservação e restauro do patrimônio cultural que nos inspiram e encorajam. Para essa última mesa, que trataremos das vivências da preservação, chamamos o moderador dessa palestra, o arquiteto Jorge Astorga. Para proferir a palestra Restauração da Igreja do Mosteiro de São Bento, chamamos Dom Mauro Maia Fragoso. E para a palestra, o papel do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro na salvaguarda do patrimônio da fé católica, convidamos a professora e museóloga Marli Assis Martins. Bom dia. Durante esses últimos 4 dias, ouvimos sobre a importância da nossa herança histórica e cultural, do direito ao patrimônio como repositório de memória e formação do cidadão, das técnicas aplicadas na conservação e restauração, das possibilidades de fonte de recursos para a preservação, da necessidade de organização dos documentos históricos e tantas outras informações que nos desafiam a agir. Hoje abordaremos os casos da preservação, conservação e restauração do patrimônio cultural que nos inspiram e encorajam com essas duas personalidades, Dom Mauro e Marli. Começamos com Dom Mauro? Pode ser? Porque Deus não consegue passar o filme. Começamos com a Marli. Bom, então, começaremos com a palestra o papel do museu na Arquidiocese de Arte Sacra do Rio de Janeiro na salvaguarda do patrimônio da fé católica, da professora Marli Assis Martins, que é a museóloga, especialista em docência de ensino superior, educação estética, história da arte sacra, museóloga responsável pelo Museu de Arte Sacra do MSS, professora do curso de pós-graduação em História de Arte Sacra da Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Professora Marli, é um prazer. Bom dia a todos. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou Marli Assis Martins, museóloga responsável pelo Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro. Não trouxe nada a respeito, porque eu convido a todos, após essa palestra matutina, a visitarem em loco o nosso museu. Então, eu apenas vou citar e falar um pouco, não só um pouco do histórico do museu, e também o papel de relevância para a guarda desse patrimônio que nos tão... Desculpe, não estou acostumada. Que nos é tão caro, não é? Bom, começamos lá pelos idos de 1950. Primeiramente, o Rio de Janeiro não tinha um museu dedicado à guarda de arte sacra, dos objetos de arte sacra, desse patrimônio de arte sacra. Foi então que, começando a aparecer, fruto de doações, demolições em nome do progresso, ou então, simplesmente, puramente demolições. Um número muito grande de peças sacras. Então, o então padre Ivo Cagliari
foi convidado pelo cardeal Dom Sebastião, não, Dom Jaime de Barros Câmara, para coletar, para juntar todo esse patrimônio, né, e guardá-lo, porque ali estava sendo representado, embora todos os edifícios, a parte arquitetural do que estava se perdendo, dessa arquitetura colonial, com os desmontes, com as demolições, era necessário que se guardasse esses objetos com segurança e para que fossem guardados para as próximas gerações. A princípio, foram colocados na antiga Sé, e ali foram se acumulando, não é? Os objetos, os adornos dessas igrejas, desses conventos. Mas só que o número de peças desse acervo foi se tornando extraordinariamente grande e a igreja não conseguia guardá-los. Aí é que surge a grande solução, né? Com a planta da nova catedral, que iria ser construída com o desmonte do Morro de Santo Antônio, a futura Catedral Metropolitana, ali no Largo da Carioca, né? Aí, foi na planta. A gente já denota lá no subsolo as futuras instalações do futuro Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. A catedral ela é inaugurada em novembro de 1976 pelo nosso eminentíssimo cardeal Dom Eugênio Salles. Em 79, é feita uma sagração de um altar-mor, onde se é inaugurado, de um modo bem simples, ainda na sacristia de algumas peças, do futuro Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. De 1979 até 2001, ele fica sendo velado, as peças vinham chegando, e a diligente museóloga Helena Pavão vai catalogando, organizando, vendo o histórico daquelas peças e diligentemente guardando aquelas peças naquele espaço. Mas com a visão ampla, culta, extraordinária do nosso cardeal Eugênio Salles, ele vê que aquelas peças, aquele acervo tão primoroso que estava se formando ali, precisava não ficar guardado, posto ali naquele espaço tão delimitado. Aquilo era patrimônio. O que é patrimônio? Um patrimônio, justamente, é tudo, seja ele material, quando não se pode tocar, ou imaterial, quando apenas temos as informações, danças, ofícios, e nós chamamos de patrimônio imaterial. Esse patrimônio que estava sendo coletado não poderia ficar restrito a meia dúzia de pessoas. Aquilo fazia parte do povo brasileiro, do povo carioca, né? Então, visionariamente, ele consegue um patrocínio e ali é construído no mesmo local. Que eu não trouxe imagens porque, conforme eu falei, vocês vão ter a oportunidade de ver tudo isso com seus próprios olhos. Esse é o papel. Então,
24 de abril de 2001, tendo como nosso... nessa época já era D. Eugênio Salles, que inaugurou, tendo como nossos diretores o diretor artístico, Monsenhor José Roberto de Velar, e o nosso diretor administrativo, cônego, Monsenhor cônego Haroldo Ribeiro, então, aberto ao público esse museu, né? E qual é o papel desse museu? Que nós, pressurosamente, delicadamente, consciosamente, nós procuramos, dia após dia, não só ver todo o histórico, fazer uma diligência, não é algo nada rápido, é uma coisa realmente de pesquisa. A gente, lá nós trabalhamos com todo o respaldo técnico, todo o respaldo, nada é empírico. Nós temos mais a museóloga Fátima Caraza, que não se encontra aqui, a nossa conservadora restauradora Ângela Caruso, a quem eu agradeço por demais as peças estarem da forma que nós ainda não estamos do modo que nós gostaríamos, porque nos faltam verbas. Então, é uma luta diária, é uma luta insana, mas a gente procura dar o nosso melhor. Ela está aqui presente, mas é um trabalho diário. Temos o nosso ainda artista visual, Marcos Teixeira. Então, com esse grupinho de 4 pessoas e com a ajuda diligente dos nossos diretores e a colaboração de todo o pessoal da catedral, procuramos fazer o nosso trabalho sem alarde, mas procurando, dentro das boas normas, da nosso bom senso, seguindo todos os parâmetros museológicos e museográficos, na conservação, nessa restauração. Nada, conforme eu falei, é feito de um modo aleatório, com consciência. Tudo que os senhores falaram aqui, nós procuramos lá segui-los, né? Bom, fazem parte do nosso acervo objetos de uma importância, não só artística, como histórica, enorme. Vou citar aqui pequenos exemplos. Peças que vieram da Real Capela de Lisboa, junto com o nosso D. João, fugindo de Portugal, estão lá. Período colonial, imagens, esculturas, pinturas do século XVIII, tanto portuguesas como italianas, estão lá. Período do Império. Período do Império, temos as rosas que foram dadas à Princesa Isabel pelo Papa Leão XIII, né? O anel, as pias batismais da família imperial, o trono de Pedro II, que estava no convento da Ajuda, período neoclássico. Ainda no período colonial, temos os ovais do Leandro Joaquim, referentes ao incêndio do recolhimento do parto. Todas essas peças vieram. De onde vieram? Primeiramente, Convento da Ajuda. Aí os senhores vão me perguntar, onde é o Convento da Ajuda? Foi demolido em 1911 para se abrir aquele espaço para se fazer a futura Cinelândia. Então, os senhores vão ter oportunidade de ver inúmeros quadros, obras
esculturais. O espaço foi, né? Mas lá, diligentemente, as peças estão restauradas, estão íntegras, estão lá para serem vistas, né? Outras peças que nós temos em bastante quantidade, da Igreja de São Pedro dos Clérigos, criminosamente demolida em 1943, para que em 1944 fosse aberta a Avenida Presidente Vargas, né? Ali nós perdemos 4 igrejas, sendo que essa era chamada de joia colonial da arquitetura carioca. Se perguntarem, que igreja hoje vocês têm aqui? Aqui no Rio de Janeiro, parecida? Não. Esse tipo de planta não era habitual. Nós tínhamos plantas arquitetônicas sempre voltadas para de cunho mais português. Ela tem uma influência italiana. Então, nós não temos aqui no Rio nenhuma igreja que eu possa falar. Não, essa igreja lembra, não temos mais. Infelizmente, naquele espaço só sobrou mesmo a Candelária. E as outras foram embora, né? O livro da Ana Maria Monteiro de Carvalho nos explica bem todo bem essa grande derrota que o nosso patrimônio teve. Mas as peças, os senhores vão conferir com seus olhos que estão lá, né? Outras peças também vieram, por exemplo, de uma igreja que não era igreja, era uma capela, que praticamente poucas pessoas têm conhecimento, a Capela Beneditina do Galeão. Essa fazia parte de uma fazenda beneditina, por isso que lá na Ilha do Governador tem uma praia de São Bento. Essas terras foram doadas para a antiga escola de aviação e depois, futuramente, foi criado o Aeroporto Internacional do Galeão. Lá temos algumas imagens que vieram feitas pelos beneditinos, que estão lá, bem conservadas, imagens do século XVIII, né? Santa Escolástica, São Bento, Nossa Senhora do Rosário, estão lá nos contemplando, nos dando o prazer e de fruição dessa estética colonial. E temos outras igrejas também que infelizmente, a questão da segurança, a questão dos roubos, igrejas pequenas, de subúrbios, ou então de lugares distantes, mas que tinham um excelente acervo, os próprios párocos preferiram doar para o museu, porque sabiam que elas lá estariam em segurança, sendo conservadas e sendo preservadas. Esse é o papel do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro. Procuramos conservar, preservar, para que as futuras gerações tenham não só esse prazer de ver o passado através... Eu sou uma pessoa que estou lá desde 2001. E a cada dia, para mim, trabalhar lá não é um dever. Pelo contrário, é um prazer. Cada dia que eu chego lá, que eu me deparo, eu olho para aquelas obras, às vezes me dá vontade de chorar. Eu me emociono. Literalmente me emociono. Porque aqui nós não temos réplicas. Estão expostas todas as peças originais. Então, que presente melhor? Eu olhar todo dia, participar desse trabalho de formiguinha. Às vezes é duro, às vezes é pesado, porque nós não temos os meios
financeiros suficientes para poder fazer mais e mais. Nós fazemos tudo que está ao nosso alcance. Cada um de nós lá dá a nossa contribuição. Nós damos quase que literalmente o sangue, para que aquilo ali possa ter esse papel de conservar todas aquelas peças, aquelas obras raras, aquelas pequenas relíquias, para que os senhores, hoje, estão convidados a vê-las, mas que todas as gerações possam conseguir ver. Porque daqui a pouquinho eu estou indo embora. Verão outras pessoas fazer esse mesmo papel que nós estamos fazendo. Sim, sim, com certeza. Não, embora não quer dizer, não estou sendo dramática, porque, primeiro, eu estou com uma certa idade, daqui a pouquinho eu fico cansadinha e não dá para eu ir mais, mas tudo está sendo, isso é um passar. Nós tivemos nossa querida Helena Pavão, hoje estou eu, daqui a pouquinho vai estar a Fátima, e ela, sucessivamente. O trabalho é que não pode, essa chama é que não pode se apagar. Quem está lá é amor. Não tem que ver as questões financeiras, a gente só deixa para poder resgatar a peça. Agora, o padre Silmar me lembrou aqui algo que foi muito interessante. Vocês não vão ver. Mas nós tivemos a felicidade. Aí que entra o nosso papel. A igreja da Avenida do Senhor do Bonfim, da Avenida Brasil, que foi saqueada, tiraram os sinos, estava sendo toda arrebentada, praticamente. Nosso querido padre Silmar fez a intervenção com o grupo dele. Vocês vão ver o sino que está lá, lindamente já arrumadinho, já para que os ladrões já iam levar. E nós estamos já de posse da Nossa Senhora do Paraíso e o Senhor do Bonfim. Só não estão ainda em exposição e precisam ser tratadas. A gente não coloca peças que não estejam em condições de expor. Elas estão sendo diligentemente tratadas. Aí entra o papel. Padre Silmar resgatou, com a equipe dele, logicamente, com a anuência do nosso cardeal, né? Então, resgatou, levou para lá. Estão sob nossa guarda. Então, futuramente estarão expostas, mas dentro de todos os parâmetros que têm que ser expostos. Esse é o papel do Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro. Nós não precisamos exportar, como antigamente, para a guarda. Hoje nós temos um local para guardar e preservar a nossa memória, da nossa fé, da nossa religião católica. Aqui o Museu Arquidiocesano do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Não trouxe nada, mas porque vocês vão ver ao vivo e a cores. Tá? Estão todos convidados a irem lá no museu daqui a pouquinho.